começar a louvar o nosso Deus, cantando o hino de 570, além do rio. Que estão em casa, né, que não puderam estar aqui hoje. E continuando, cantaremos agora o hino 34, Quão Grande És Tu.
2, Vaso Novo. Bom sábado, irmãos. Aqueles que puderem, vamos ajoelhar para falar com Deus. Querido bom Pai, que habita nas alturas dos céus, somos gratos, Senhor, por todas as bênçãos que nos concedeu. Por essa semana que estiveste ao nosso lado, pelo Espírito Santo ter nos tocado, nos dado o desejo de estarmos aqui na Tua casa. Agradecemos, enfim, Senhor, por todo o cuidado, por todo o carinho que tem com o Teu povo. Neste momento, Senhor, venho te pedir humildemente que as nossas súplicas possam chegar até Teu trono de graça, Senhor, e que o Senhor possa visitar nesses momentos todos os nossos irmãos que estão nesse momento no leito do hospital. Ore por todos, Senhor, tome conta, os visite, os santos anjos fiquem ao redor. Também com todos os familiares, Senhor, que a gente saiba o quanto angustiante, Senhor, as notícias somente uma vez ao dia. Mas pedimos, Senhor, que você esteja com todos. Amém. Esteja com aqueles também que, graças à Tua boa vontade, o Seu amor, estão se recuperando em seus lares, Pai Santo. Que realmente, Pai, eles possam a cada dia, Senhor, melhorar físico e mentalmente. E que muito em breve todos possam estar aqui também, Senhor, reunidos, te louvando, te adorando na sua santa casa. Amém. E vem estar conosco também, continue a nos abençoar, nos proteger, a nos cuidar, Senhor. Com todos os familiares aqui, Senhor, aqueles que estão nos seus lares também, ore por eles, Senhor, que estão acompanhando este louvor, esse culto a Ti de suas casas, possa estar onde quer que eles estejam, Senhor. Abençoe cada família aqui, Senhor, representada. Cada filho Teu, Senhor, continue a nos abençoar, nos tomando conta. Fortaleça a fé da Sua igreja, Senhor. Que nós não desanimamos, apesar de tantas coisas que estão acontecendo. Mas que possamos pegar firme em Suas mãos, Senhor. E nos prepararmos, Senhor, e nos unirmos juntos, Senhor, e levarmos essa comissão do Evangelho a todo mundo, Senhor, que o Senhor possa voltar muito, muito em breve, para esse sofrimento, toda essa angústia, essa tristeza possa acabar, Senhor. Vem estar conosco agora nesses momentos de oração que se segue. Abençoe e use imensamente o orador desta noite, desta manhã, Pai Santo, que eles possam estar falando do Seu Santo Espírito. Toque em cada coração aqui, o Senhor sabe, conhece, está vendo a angústia, talvez os problemas que estamos enfrentando, os seus irmãos também que estão em casa, todos os amigos que possam estar nos ouvindo neste momento. Amém. Seu Espírito Santo atinja cada um deles, Senhor. E saímos daqui, Senhor, com os coração leve, Senhor.
na paz que só o Senhor pode nos dar. Amém. Fique conosco nesta manhã e nos firme, Senhor, nossos pés nos teus caminhos. Essas bênçãos nós te pedimos e desde já agradecidos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. História de hoje, ministério com grande alcance. My name is Amir. I live in Iran and have been listening to your radio program. It has opened my mind and I want to know more about Jesus. Having other religious books is illegal here, but please send me your book by email and mail. Please cover it with a dark envelope and block out the title so it won't be confiscated. A Rádio Mundial Adventista é um ministério de mídia da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Com mais de 1000 estações de rádio e estúdios em todo o mundo, é de longe o ministério de mídia com maior alcance. Somente no ano passado, 26 novas estações de rádio foram adicionadas em diferentes países. Embora vivamos no mundo da internet, onde qualquer notícia pode dar a volta no globo em questão de segundos, ainda existem lugares onde a rede Wi-Fi ou de fibra é simplesmente ineficaz quando o assunto é levar o Evangelho. Estou falando da Janela 1040, uma área composta por partes do norte da África, Oriente Médio e Ásia. Atualmente, a maior parte destes lugares está fechada para os missionários e para a mensagem. Mas esses mesmos lugares ainda podem ser facilmente alcançadas pelo rádio. E essa é a nossa meta. Como o rádio não conhece fronteiras, paredes, limites, é nosso dever transmitir amor, esperança e salvação através de ondas sonoras. Com a sua ajuda, a Rádio Adventista Mundial preparará sermões evangelísticos para a transmissão em mais de 1000 idiomas e dialetos para que todas as pessoas no planeta possam ouvir a mensagem do Evangelho em seu idioma. Ao devolver o dízimo e o pacto, pense naqueles que mal têm acesso às boas novas e pergunte ao Senhor como você pode ser útil no plano de salvação dele. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
Convido os irmãos agora a baixarem a fronte, fecharem os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, nosso Deus, o Deus a quem servimos. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração seja dada a Ti, Senhor, pois é o nosso único Deus. Amém. Pai do céu, nós Te agradecemos infinitamente, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade e por estar, Senhor, presente na nossa vida constantemente. Amém. Nós Te agradecemos, Senhor, pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. E agradecemos também, Senhor, a oportunidade de podermos contribuir com o avanço do Teu Evangelho. Amém. Através dos dízimos e das ofertas, Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar cada vez mais, para que possamos, Senhor, contribuir com esta obra, Senhor, para que o Teu Evangelho chegue a cada lar, a cada língua, a cada povo, a cada nação. Amém. E assim a Tua volta seja abreviada, Senhor Deus. E que também, Senhor, através dele, Senhor, nós possamos abençoar também as outras pessoas que precisam também de nós, Senhor. Por favor, Senhor, seja com cada doador e ajude, Senhor, a cada dia, para que possamos fazer cada vez mais por amor a Ti, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Já descobriram qual é o seu dom? Sim, existem muitos dons. Dom de cantar, falar mensagens da Bíblia, ser bondoso e muitos outros. E a Bíblia nos fala sobre muitas pessoas que tinham o dom da bondade. E uma delas era Dorcas. Dorcas era uma mulher muito bondosa. Ela sempre cuidava das pessoas. Dorcas tinha um dom especial. Ela sabia costurar e ela usava esse dom para ajudar aos outros. Elas passavam por muitas necessidades e precisavam de roupas. E Dorcas se colocava à disposição para costurar para cada uma delas. Ela sempre estava disposta a ajudar aqueles que precisavam. Um dia, Dorcas ficou muito doente. A doença dela era tão terrível que, infelizmente, o pior aconteceu. As pessoas começaram a chorar de tanta tristeza. Elas ficavam lembrando e conversando entre si. Você está vendo essa roupa? Foi Dorcas que me deu. Ela era tão bondosa. Sim, ela também me deu essa roupa. Ela está fazendo tanta falta. As pessoas começaram a lembrar que enquanto Dorcas costurava, ela também cantava. Mas a canção para elas não estava feliz. Era agora uma canção triste. As pessoas estavam realmente tristes, pois Dorcas fazia muita falta. Então, alguém teve uma ideia. Nós podemos ir até Pedro, aquele que foi discípulo de Jesus, e vamos pedir para que ele ressuscite a Dorcas. Elas foram até ele e pediram. Pedro, que era alguém que servia a Jesus de todo o coração, chegou bem pertinho de Dorcas e então mandou que ela se levantasse. E o milagre aconteceu! Dorcas voltou a viver e todos puderam cantar aquela canção, agora com muita alegria no coração. Com as minhas mãos
coração de Dorcas. E ela vivia isso, pois estava sempre disposta a ajudar as outras pessoas. E nós também podemos ter dons. Deus é muito bom e Ele concede dons para cada um de nós. Você já sabe qual é o seu dom? Enquanto eu estava contando essa história, tenho certeza que você estava aí pensando qual é o seu dom. E na Bíblia nós lemos um texto muito especial. Ele está escrito em Lucas 6, verso 38 e diz o seguinte: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir aos outros, Deus usará para medir vocês. Vamos orar? Bondoso Deus, nós agradecemos porque o Senhor nos concede dons. Queremos usar os nossos dons para o Senhor. Nos ajude a sermos bondosos, assim como Dorcas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia. Estão preparados aí para estudar um pouquinho da Bíblia? Sim. Então vamos lá, né? Muito bem. O assunto de hoje é um assunto que está na Bíblia, mas não de uma forma tão clara quanto eu vou explicar aqui, porque a Bíblia dá uma passagem rápida sobre o assunto. Mas a gente pode, através do Espírito de Profecia, através da igreja, através da ciência, aprofundar um pouquinho mais nessa matéria que vamos conversar. Vou pedir licença a vocês, já que eu estou longe de todo mundo, de tirar minha máscara. Acho que vai ficar até melhor para vocês entenderem e eu me expressar. Até o som fica melhor. Muito bem. O nosso assunto de hoje é esse que está aí na tela, né? A comunicação entre o cérebro e o intestino e qual é a importância que isso tem para a nossa vida. Hoje nós vamos nos aprofundar muito neste assunto e vocês vão sair daqui aptos à salvação pelo brócolis ou pela alface ou algo parecido, tá? Eu só vou mostrar a vocês quais são os alimentos e atitudes que nós tomamos que fortalecem o nosso sistema imunológico, os vírus, esse e outros que virão. Podem ter certeza que outros virão, porque esse não vai ser o último, né? De vez em quando acontecem problemas e a gente sabe que conforme o tempo está passando e está chegando o momento da nossa redenção. Amém? Amém. Obrigado, Pedro. Obrigado, viu? Estamos chegando no momento da nossa redenção, nós temos mais problemas e também na área da saúde. Nós vamos abrir a Bíblia em Gênesis 1. Enquanto você procura aí, eu queria agradecer ao irmão Pedro o convite. É sempre uma honra estar aqui e compartilhar um pouquinho de conhecimento com os irmãos. Aprendemos juntos aqui estudando a Bíblia e estudando a ciência também. Antes de lermos, nós vamos fechar os olhos e vamos orar. Querido Pai do céu, muito obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua casa, prontos a adorar. Senhor, nós te pedimos bênçãos especiais para aqueles que estão aqui dentro, que vieram, que puderam vir, e também pedimos bênção àqueles que estão nos assistindo de uma outra forma, via internet. Senhor, também pedimos a cura, o cuidado com aqueles que estão adoentados e os seus familiares, para que possam vencer a batalha contra essa terrível situação que está acontecendo aqui e no mundo. Senhor, agora, nesse momento, te pedimos a presença do Teu Santo Espírito, que Ele possa abrir a nossa mente, falar através da minha boca e que tire toda a humanidade de nós, para que possamos aprender mais de Ti, em nome de Cristo. Amém. Amém. Muito bem, está aí na tela, mas você pode acompanhar.
na sua Bíblia, Gênesis 1, 29 e 30. Essa passagem dá a ideia, dá a noção do que foi preparado para o homem por Deus na criação. Nós estamos falando agora de um momento antes do pecado, um momento de perfeição. E diz o seguinte, Gênesis 1, 29 e 30. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á por mantimento. Então, qual era o alimento do ser humano? O que tinha sobre a face da terra, o que dava semente, né? E para o animal também, né? No verso 30, e a todo o animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Então, qual era o alimento do ser humano? Era o alimento vegetariano. E eu não vou falar aqui de vegetarianismo, vou falar de muito mais coisa além do vegetarianismo, né? Vamos passar aí a próxima, né? O intestino, ele tem algumas funções que vocês conhecem muito bem, né? A gente tem a parte da digestão, é aquela que você pega o alimento, transforma o alimento em moléculas muito pequenas e as células do intestino absorvem aquele alimento, depois entra para a corrente sanguínea para que ele seja distribuído para todos os lugares necessários, né? Outra função é a excreção daquilo que não presta mais, aquilo que não está sendo utilizado, que não foi utilizado, tem que ser jogado para fora. Então o intestino tem essa função. Outra é a absorção de água. Para vocês terem uma ideia, desde a boca até o final do nosso intestino, nós produzimos por dia, e reciclamos, obviamente, 10 litros de líquido. Tá? Então é saliva, é suco pancreático, é suco gástrico, é a bile, e os mucos produzidos pelo intestino são 10 litros por dia. Não é pouco. Imagina se nós não reabsorvêssemos esse líquido. Seria um caos, ele teria que tomar muito líquido, né? E outras funções também do intestino que eu vou explicar agora a seguir. Pode passar. Existem dois tipos de intestino com as subdivisões de cada um deles, né? O intestino delgado é aquele que é maior, ele se inicia logo depois do estômago, e ele é composto de 3 partes: o duodeno, o jejuno e o íleo. O duodeno, ele é bem curto, ele tem cerca de 25 centímetros, ele fica logo após o estômago, e ele recebe tanto o suco do estômago, quanto o suco pancreático do pâncreas e também a bile, para poder misturar ali e fazer a digestão desses alimentos, né? Cada um desses líquidos tem funções de degradar as gorduras, as proteínas, né? Os hidratos de carbono e assim por diante. Nesse local, por exemplo, é o local onde o ferro é absorvido. Então, se você não tem o duodeno, você vai ficar com anemia. Então, o duodeno é importante para a absorção do ferro. O jejuno, ele tem mais ou menos 2,5 metros numa pessoa adulta. E é nesse local onde a maior parte dos alimentos é processada e uma boa parte também é absorvida. Quanto mais alto na digestão, maior o processo. Quanto mais baixo, maior a absorção. Já a última parte do intestino delgado é o íleo. Ele tem mais ou menos 3,5 metros de extensão. Tá? E ele é mais especializado na absorção de nutrientes e algumas vitaminas, como por exemplo a vitamina B12, né? A vitamina B12 só é absorvida na parte final do íleo. Logo depois desse intestino delgado, né, um intestino longo, porém mais fino, existe uma válvula que separa o intestino delgado do intestino grosso. Essa válvula se chama iliocecal e ela tem a função de impedir que as fezes saiam do intestino grosso e voltem para o intestino delgado. E aí se inicia o intestino grosso, que tem a principal função de absorção de água e dos eletrólitos, né, que a gente vai jogando para cima dele, e também para a acumulação das fezes, para que a gente possa fazer a excreção no momento adequado, né? Imagina que se você não tivesse ali um intestino que guardasse, você estaria andando e de repente faria ali em qualquer lugar, em qualquer momento, seria extremamente desagradável. Então o intestino também tem um local ali para guardar, para armazenar. E ali também são produzidas algumas vitaminas, como por exemplo a vitamina K, através das bactérias que
que ali se encontram. Pode passar o próximo slide? Para você ter uma ideia, se você pudesse abrir o seu intestino e esticar o seu intestino, né? Porque o intestino dentro dele tem um monte de montanhazinhas, vilosidades que a gente chama, né? Se você pudesse esticar isso aí tudo, daria o tamanho de uma quadra de tênis. Essa é a superfície que você tem dentro de você para absorver alimentos. Mais ou menos 250 metros quadrados, daria uma boa casa, né? 250 metros quadrados é uma casa bem razoável, né? Então é um espaço muito grande que o intestino tem para absorver alimentos. 500 milhões de neurônios. Os mesmos neurônios que tem aqui no cérebro também tem dali que vem a sua felicidade. Entendeu? E a felicidade não vai estar no chocolate não, que a gente vai explicar a respeito disso já já, né? Muito bem. Do cérebro também sai um nervo, chamado nervo vago. Esse nervo, ele percorre toda a distância do cérebro até o intestino e ele ajuda a levar informações do cérebro para o intestino e do intestino para o cérebro. Então existe uma relação. Outra coisa importante aí no intestino é o sistema imunológico. A gente sabe que um dos principais locais onde as bactérias, os vírus, os fungos, os parasitas têm contato conosco é através do intestino. A pele, obviamente, mas dentro do intestino também. Então é preciso ter sistema de defesa muito forte ali para que a gente possa combater esses parasitas, esses pequenos animais que chegam até nós. E cerca de 80% das células produtoras de anticorpo estão ali nos intestinos. Olha a quantidade de sistema imunológico que tem dentro dos intestinos, né? Tem uma parte das células, que são os linfócitos, que são muito grandes ali no intestino. Essas células são responsáveis para o primeiro ataque contra os invasores do nosso organismo, né? Pode passar o próximo slide. Foi feito um estudo na Universidade de Michigan. Agora nós vamos falar de vários estudos aqui que são interessantes. Eu vou sempre resumir e explicar de forma mais fácil, né? E nessa Universidade de Michigan eles fizeram um estudo com um verme. Esse verme chama-se C. elegans. Eu não vou falar o nome dele inteiro, porque é chato de falar e difícil, né? Mas tem aí na tela o nome dele, se vocês quiserem depois colocar o nome do filho, do neto, pode ficar à vontade, né? Então, esse bichinho chamado C. elegans, ele tem dois tipos de neurônio. Um neurônio que detecta o calor, a temperatura mais elevada, e um neurônio que detecta a temperatura mais fria. E eles estavam estudando a relação entre a temperatura e o envelhecimento, o tempo de vida desse animal. Olha que interessante. Esse neurônio que detecta a queda de temperatura, o frio, né? Ele sinaliza para os neurônios do intestino. Olha que interessante. E esses neurônios do intestino liberam a serotonina, e a serotonina age numa proteína, e essa proteína aumenta a atividade dela, e isso faz com que a longevidade do animal também aumente. Então o frio aumenta a longevidade do animal. Se por acaso você colocar esse animal no calor, temperatura mais elevada, da mesma forma, né? O outro neurônio cerebral, outro tipo, vai lá, sente o calor, manda a mensagem lá para o intestino, começa a liberar uma substância semelhante à nossa insulina. Essa insulina diminui a atividade daquela proteína e o animal morre mais cedo. Então existe ali uma relação entre envelhecimento e o intestino. Então o pesquisador principal, Dr. Xu, ele conclui que com essas descobertas fica claro que o cérebro e o intestino podem trabalhar juntos para detectar informações relacionadas ao envelhecimento e depois divulgar essas informações para outras partes do corpo. Ele acredita que esse tipo de eixo de sinalização pode colaborar e coordenar o envelhecimento não apenas daquele bichinho, mas também de outros organismos. Aqui se inicia o estudo entre o intestino e o cérebro. Pode passar o outro slide. Olha que interessante esse trabalho feito em 2018. É um trabalho europeu.
Os cientistas pegaram jovens que tinham sofrido infarto agudo do miocárdio. Você sabe que o indivíduo que sofreu infarto não deve estar com a saúde muito boa, né? Tem problemas sérios na sua saúde, provavelmente relacionados à alimentação, genética e estilo de vida. E eles compararam esses jovens que sofreram infarto com idosos com mais de 100 anos e que eram saudáveis. Idosos saudáveis, com mais de 100 anos, e jovens que sofreram infarto. E eles fizeram o seguinte: eles começaram a medir no sangue substâncias tóxicas. Vamos ver quem tem mais substância tóxica: o jovem com problema lá do infarto ou o idoso centenário saudável. E eles descobriram o seguinte: se você tem a quebra da barreira entre o intestino e o sangue, né, ali existe uma barreira, você não pode entrar cocô no sangue, né, senão complica o negócio. Então você tem uma barreira. Se essa barreira estava ruim, estava com a sua permeabilidade aumentada, né, passava mais facilmente substância do intestino para o sangue, isso significa que isso iria trazer problemas de inflamação em outras partes do corpo. Então vamos ver quem tem mais substâncias que deveriam estar dentro do intestino e que estão no sangue. E sabe o que eles concluíram? Eles pesquisaram duas substâncias. Uma chama-se zonulina, que é uma proteína responsável por manter essa barreira íntegra, e endotoxinas, que são substâncias produzidas pelas bactérias ruins do intestino. E eles concluíram o seguinte: na comparação, os jovens que haviam sofrido infarto tinham 1,9 vezes mais, quase 2 vezes mais zonulina do que os idosos, e 3,7, quase 4 vezes mais endotoxina do que os idosos de 100 anos ou mais que eram saudáveis. Então, o estilo de vida daquelas pessoas, daqueles jovens que tinham infarto, que tiveram infarto, era tão degradante que a barreira do intestino estava permeável, estava deixando passar substâncias que deveriam estar dentro do intestino e que eram tóxicas para eles. E por isso, obviamente, as doenças que eles apresentavam. Pode passar o próximo. Mas como é que a gente pode manter essa barreira intestinal íntegra para que a permeabilidade intestinal seja baixa? Como é que a gente consegue fazer isso? Vamos começar a estudar. Os principais fatores que destroem essa barreira são bebidas alcoólicas, fumo, carboidratos refinados. Vamos falar sobre isso aqui. O que são carboidratos refinados? Quando você pega o arroz, lá o grão do arroz, e você começa a polir esse arroz, você tira aquela casquinha, né, que é a casquinha que deixa o arroz integral. Não estou falando aquela casca da palha, não, né? Não sei se alguém aqui já viu como é que o arroz é feito, né? Ele tem uma palhinha por lá de fora, mas por dentro, o grão, ele tem uma casquinha meio amarronzada, né? Amarronzada. Essa casquinha o pessoal tira para fazer o arroz branco. Nessa casquinha amarronzada, ali está a parte principal do arroz. O resto é parte ruim e que causa inflamação e que causa aumento da permeabilidade do intestino. Você pode fazer isso com o trigo também, por exemplo. Então, quando você, entre aspas, beneficia, né, chama-se beneficiamento de arroz, do trigo e tal, o maior grupo de remédios vendido no mundo chama-se anti-inflamatório, né? Usa-se anti-inflamatório para tudo. E pílulas anticoncepcionais também causam aumento da barreira, a abertura da barreira da permeabilidade entre o intestino e o sangue. Uso prolongado de antibióticos, corticoides e estresse. Outra coisa que aumenta a permeabilidade da barreira intestinal é o estresse. Eu não estou falando daquele estresse que o relógio toca às 6 da manhã, você tem que acordar para trabalhar, não é isso. Esse estresse é importante, senão você não sai da cama. Estou falando daquela vida que está ali naquele problema familiar, problema financeiro, problema de tudo quanto é. Isso também causa problemas na barreira intestinal. Pode passar. Vamos falar agora sobre aquilo que habita dentro do intestino. Chama-se microbiota intestinal ou flora intestinal, né? Tanto faz, é o mesmo nome.
vocês terem ideia, pasmem, existem mais bactérias dentro do intestino do que células no corpo humano. Existem mais bactérias dentro do intestino do que células no corpo humano. Existem 10 vezes mais bactérias do que células humanas. Para vocês terem uma ideia, são 100 trilhões, eu não sei nem que número é esse, 100 trilhões de bactérias no intestino. Tá? Se você for medir ou pesar a quantidade de bactérias no intestino, isso dá mais ou menos 2 a 3 quilos de peso só de bactéria no seu corpo. Então, gente, você não está gordo, se você não está gordo, você não está gordo, você tem bactéria demais. Né? Mais ou menos 300 espécies de bactérias diferentes. É muito ou é pouco bactéria? Se você pegar 1 ml de fezes, 1 ml, né? O que é 1 ml? Muito pouco, né? Ali tem 10, vamos ver quem estudou matemática, 10 elevado à 12ª potência de bactérias. É 10 com 12 zeros. É bactéria ou não é? Agora eu vou contar o segredinho para vocês. Na boca é a mesma quantidade. Só as bactérias são diferentes, mas é a mesma quantidade. 1 ml de saliva tem 10 a 12 bactérias ali presentes. Então é muita bactéria. Mas essas bactérias podem ser boas ou podem ser ruins. Nós vamos estudar sobre elas agora. Pode passar o próximo aí. Foi feito um estudo com bactérias do intestino, né? E esse estudo, ele conseguiu elucidar e aumentar o entendimento da comunicação entre o cérebro e o intestino. Vamos classificar as bactérias entre 2 tipos. As do bem e as do mal. As do bem chamam-se bacteroidetes. E as do mal chamam-se firmicutes. Eu vou falar bem e mal para vocês entenderem o que é, porque fica mais fácil. Falar bacteroidetes, você vai confundir. É do bem ou do mal? É do bem, tá? Firmicutes é do mal. Mas eu vou falar entre bem e mal. Então, as bactérias do bem, elas ajudam na digestão dos alimentos não digeridos, como por exemplo as fibras. E elas se alimentam das fibras, tá? E com isso, com essa digestão que elas fazem, elas produzem substâncias muito úteis ao funcionamento do intestino. Uma delas, por exemplo, é o ácido butírico. O ácido butírico ele é responsável pela cicatrização daquela barreira intestinal. Enquanto algumas coisas destroem a barreira intestinal, as bactérias do bem, as bacteroidetes, cicatrizam através da produção do ácido butírico. E é por isso que é importante a gente comer o quê? Fibras vegetais. Porque isso ajuda a cicatrização do intestino. Satanás criou a bactéria do mal lá para destruir a barreira intestinal, mas Deus deu uma solução aqui. Qual é a solução? As bactérias do bem. E como é que elas são alimentadas? Comendo fibras vegetais, né? Outra coisa que essas bactérias do bem fazem é a produção de serotonina. São elas que produzem a serotonina. Então a gente tem que ter bactéria no intestino, senão a gente está lascado, a gente fica deprimido. Sem bactérias do bem, nós ficamos deprimidos. Com bactérias do bem, nós ficamos melhor. Pode passar outra. Algumas dessas substâncias produzidas por essas bactérias aí, do bem, elas se relacionam com o cérebro através do intestino, através do nervo vago, através do próprio sistema de defesa. Eu coloquei esse quadrinho é só para vocês verem que existe muita relação entre uma coisa e outra, né? Através do nervo vago, através das células de defesa, através da própria substância que cai na corrente sanguínea e chega até o cérebro, né? E isso aí causa um bem-estar danado. Quando a gente tem boas bactérias, a gente alimenta bem essas bactérias, né? Então, por isso é dito que a microbiota intestinal é o 3º cérebro. O intestino é o 2º cérebro e a microbiota é o 3º cérebro, porque elas produzem coisas que influenciam o nosso cérebro principal. Pode passar a próxima. Agora, quando as bactérias ruins, as firmicutes, estão mais presentes no intestino, o que elas causam? Elas produzem substâncias inflamatórias, porque o sistema imunológico vai lá para poder fazer o combate, e o sistema imunológico produz essas substâncias inflamatórias. Esse é o grande problema do Covid, né? É a inflamação
que é causado pelo estímulo do Covid, né? E essas substâncias vão percorrer o organismo, causando inflamações, causando lesões no intestino também e lesões em órgãos distantes. Então as bactérias do mal, elas vão detonar o nosso intestino e o nosso organismo de uma forma geral, né? Outra coisa que essas bactérias produzem são falsos hormônios, falsos transmissores, chamados de neurotransmissores. São aqueles transmissores que saem do intestino e vão até o cérebro e causam problemas no cérebro, causam confusão no cérebro, causam depressão, inclusive. E eles causam desinformação cerebral. Agora, vamos pensar aqui numa coisa muito séria. Qual é o órgão que você usa para se comunicar com Deus? Muita bactéria ruim no seu intestino e ela produz substâncias que causam desinformação cerebral, confusão cerebral. Como você acha que vai ser a sua relação com Deus? Ruim? Óbvio. Estão conseguindo entender o alcance da questão? É muito grande esse alcance aqui. É uma coisa muito séria, né? Então, quando a gente diminui o número de bactérias do bem pelo aumento das ruins, porque é um equilíbrio, né? Ali tem um equilíbrio. Esse equilíbrio não necessariamente ele é saudável. Nesse caso aqui, o equilíbrio não é saudável. Mas existe uma luta entre, né, as bactérias, a luta do bem e do mal, inclusive, é dentro do intestino. Né? Você vê que o conflito cósmico, né, está dentro do seu intestino, inclusive. Olha como Satanás é terrível. Até isso ele consegue mexer. Né? Então, ao diminuir as bactérias do bem e aumentar as bactérias do mal, você faz com que a produção de serotonina faça o quê? Diminua. Não são as bactérias do bem que produzem lá a serotonina? Que te fazem feliz? Então, se você tem a serotonina diminuindo, o que acontece com você? Você tem a sua sensação de bem-estar e felicidade o quê? Perdida, diminuída. Aí você fica com mal-estar, com mau humor, com depressão, com desânimo. Então, um cristão desanimado, o que acontece com ele? Hein? Hein, Gonçalo? Teu amigo lá, se você não desse uma animada nele, o que ia dar? Está perdido. E a gente auto-desanimado, o que acontece? Está suicidando muito, disse que ia acabar se matando se não fosse tudo. Está vendo? A gente não consegue ir para frente. Então, poxa, eu não consigo trabalho, eu não consigo vencer tal problema, eu não consigo vencer o pecado. Pode ser que o seu problema esteja, sabe onde? No seu intestino. Olha como isso é tremendo, é muito abrangente. Vamos passar próximo aí. Mas como é que a gente adquire bactérias boas? Ou como é que a gente adquire bactérias ruins? O que a gente pode fazer? Vamos colocar coisa prática aqui também, né? Não é só na teoria. O segredo, sabe onde é que está? Na alimentação. O segredo está na alimentação. Bactérias boas são adquiridas ingerindo duas coisas. Ou pré-bióticos ou probióticos. Então a gente vai entender o que são probióticos e o que são pré-bióticos. Probiótico, todo mundo aqui conhece, talvez não por esse nome. Quem aqui conhece Yakult? Estou falando propaganda de Yakult não, mas é um probiótico, por exemplo, tá? Então, o que é um probiótico? São alimentos que contêm micro-organismos vivos dentro deles. Hoje a gente fala sobre kefir, fala sobre kombucha, né? Tem vários alimentos, tem um que acho que é miso também, que é comida japonesa, né? Também tem micro-organismos vivos ali, né? O problema é que muitas vezes esses alimentos vêm misturados com coisas que não são boas. Por exemplo, Yakult tem açúcar. Agora estou falando mal de Yakult, né? Falei bem normal. Tem açúcar no meio. E o açúcar é inflamatório, né? Muito bem. E os prebióticos? O que são prebióticos? São os alimentos que alimentam as bactérias boas. Então, vou dar aqui uma lista aí para vocês. Está aí a lista? Olha que lista boa essa aí. Esses são alimentos que ajudam você a aumentar as bactérias boas, tá? Se vocês quiserem depois copiar, está guardado lá no computador, não precisa nem anotar aí, né? Então são eles, encontrados nas sementes ou nas raízes desses vegetais: a batata e a concha, chicória, cebola, alho, alcachofra, alho poró, banana, cevada, aveia, maçã, linhaça, farelo de trigo, algas, aspargo, cevada, centeio, soja, grão de bico e tremoço. Tem para todo mundo aí, né? Tem várias coisas diferentes, cada um gosta de um troço diferente.
mas cada um de nós pode comer alguma coisa disso aqui, não pode? Né? Pode passar. E as bactérias ruins? Como é que a gente ganha bactérias ruins? Então vamos lá. As bactérias ruins são adquiridas pela ingestão de alimentos ricos em gorduras, principalmente as gorduras animais, né? Então, olha, queijo, sorvete, bolo recheado, doces, né, açúcar, né, carnes vermelhas, carne de qualquer tipo de bicho, né, fazem parte desses alimentos ricos em gorduras saturadas, né? Qual é o outro tipo de gordura que é saturada que não é animal? É a gordura vegetal aquecida. Quando você faz uma fritura, você satura a gordura vegetal e ela se torna tóxica. Ela se torna alimento para as bactérias ruins, né? Então, queridos, uma regra, tá? A regra é a seguinte: tudo que vem de um animal para comer, com exceção do mel, é formador de bactérias ruins. Tudo. Carnes de todos os... Ah, mas eu como só carne branca porque... Esquece isso. Essa história é para boi dormir. Isso é lobby no teu ouvido. Tudo que vem de um animal, com exceção do mel, é tóxico e aumenta a produção de bactérias ruins. Tudo que é açúcar, tudo que é refinado, tudo que é frito, tudo isso aumenta as bactérias ruins. Eu entendo, eu não estou aqui falando que você deve ser uma pessoa radical, que a partir desse momento você não deve comer nada. Não, não é isso. Eu quero que você entenda, para que você possa optar na sua alimentação qual é a melhor forma de fazer. Você quer ter bactérias ruins? Tudo bem, você toma lá o seu sorvete, você come lá a sua picanha, sei lá o que você come aí, né? O que você gosta. Você está escolhendo. Mas agora você está sabendo que isso que você está escolhendo vai dificultar a sua relação com Deus. A coisa é muito mais profunda do que apenas ter saúde, né? Muito bem. Outra coisa que aumenta o desequilíbrio e aumenta as bactérias ruins é o estresse, né? Foi feito um estudo na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, que mostrou o seguinte: os camundongos, eles que estavam estressados, eles sofriam baixa imediata no nível de bactérias ruins. Então eles estressaram os camundongos, fizeram alguma coisa ali no compartimento onde eles ficavam, que estressa, por exemplo, ficar fazendo barulho, não deixar o bichinho dormir, né? Você toma uma atitude para deixar ele estressado. E ao medir as bactérias boas, diminuiu, e as bactérias ruins, e sabe o que aconteceu? Qual é o efeito colateral deles? Aumentaram de peso. Por incrível que pareça, aumentaram de peso. Pode passar o próximo aí. Então, quando você tem um aumento de bactérias ruins no intestino, qual é a consequência? Aumenta a produção de gases, isso faz distensão da barriga, leva desconforto na barriga, aumenta o peso, depois eu vou explicar por que aumenta o peso, pode causar diarreia ou prisão de ventre, cai a imunidade. Nesse momento a gente não está podendo cair a imunidade, né? É um momento que a gente precisa muito da imunidade, né? Aumenta o colesterol também, né? Pela alimentação desequilibrada. Pode passar a outra aí. Olha esse estudo, que interessante esse estudo. Ele foi feito na Irlanda, nessa universidade de College Cork, e ele fez com que vocês pensassem que esses ratinhos são cristãos que estão tentando vencer o pecado, e a gente vai ter uma dimensão bem grande agora, né? Eles alimentaram, pegaram um grupo de camundongos e dividiram em dois lados, tá? Eles eram iguais. Esses aqui eu vou dar para eles, além da ração normal, probiótico. E esse aqui só ração normal, tá? Probiótico aqui, mais a ração, só ração. Depois que eles estavam bem alimentados ali durante um número de dias, eles colocaram esses camundongos na água, numa bacia, não deixavam eles se aproximar da beirada, e eles tinham que ficar o tempo todo o quê? Nadando, tá? Porque se eles parassem de nadar, afogavam-se, ok? Sabe o que aconteceu? Adivinha? Esse grupo aqui, ó, nadou um pouco e se afogou.
Esse grupo aqui ficou nadando muito mais tempo. Eles não queriam morrer. Por quê? Porque o probiótico que eles comeram fez com que a substância produzida pelas bactérias boas influenciasse o cérebro deles. E eles não são racionais, como nós, né? Eles têm uma certa racionalidade, mas não como nós. Influenciaram a mente deles para que eles continuassem lutando. Então, amigo, você está com plano de vencer o pecado aí? Amigo e amiga, né? Se você comer coisas ruins, qual é a sua chance de vencer? Quem vai ler lá o Conselho sobre Regime Alimentar e outros livros de saúde, ciência do bom viver, etc., ela fala disso sobejamente. O tempo todo ela fala disso. Então, se você enfia o pé na jaca aqui, ó, como é que vai ficar a sua vida espiritual aqui? Vai ficar difícil. Está entendendo por que não é? Não, você não pode comer carne, você tem que ser vegetariano. Não é isso, gente. É muito mais do que isso. Não adianta também o vegetariano que enfia o pé no doce, que come arroz branco, que come macarrão o tempo todo. Eu acho que todos nós fazemos isso aqui. Isso eu não estou falando só para vocês, é para mim também. Isso serve para todos nós. Então, se a gente enfia o pé na jaca aqui e é vegetariano, não adianta nada. Então, tem muito vegetariano que está destinado ao inferno. Então, não é questão de ser vegetariano ou carnívoro, não é isso. É muito mais profundo do que isso. Pode passar o próximo aí. Outro trabalho interessantíssimo que os cientistas fizeram, eles escolheram fezes de camundongos que tinham um temperamento energético. Tá? Então, existe hoje na ciência, você pode fazer tudo com camundongo, né? Você faz um bicho assim, assado e tal. Então, tinha aqui um grupo de camundongos que eram energéticos e um grupo de camundongos depressivos. Eles pegaram as fezes desses camundongos energéticos e colocaram dentro dos camundongos depressivos. Sabe o que aconteceu com os depressivos? O que eles fizeram? Ficaram energéticos. Olha que incrível isso. Pode passar a próxima aí. Então, você quer tomar pílula de fezes de pessoas energéticas? Ou você prefere comer aquilo que tem que ser comido direitinho, para tratar a depressão e o mau humor aí, etc. Porque hoje já tem tratamento experimental aí sobre isso. Se quiser, eu te providencio aí, faz uma rodada aqui na igreja grátis aí para trazer fezes de pessoas energéticas. Entendeu? Pode passar. Muito bem. A relação entre o cérebro e o intestino é intensa. Vocês já perceberam isso pelo que a gente conversou aqui, não é? Pode trazer benefícios e pode trazer malefícios. Também já falamos sobre isso. Então, a comunicação entre o cérebro e o intestino nos ajuda ao controle de peso, a melhorar o nível do colesterol, ao equilíbrio mental, melhora a imunidade, o conforto abdominal, o controle do estresse e a diminuição de inflamações. E eu colocaria um outro item aqui. Melhora a sua relação com Deus. E por que não a sua relação interpessoal também? Porque ninguém aguenta ficar do lado de uma pessoa enfesada. Uma pessoa deprimida que só tem aquela nuvenzinha preta em cima da cabeça. Onde vai é só reclamação, tudo está ruim, só fala mal. Quem aguenta ficar do lado de uma pessoa assim? Ninguém aguenta. O pior é casar com uma pessoa assim, aí é o fim do mundo. Aí você está roubado. Pode passar a próxima. Agora eu vou falar sobre obesidade. O que tem as bactérias do mal a ver com a obesidade? Então, como eu disse, a fonte mais importante para a modificação da microbiota intestinal, para a flora intestinal, é a alimentação. Alimentos com alto teor de gordura, encontrados nos animais, nos produtos de origem animal, no vegetal aquecido, no óleo vegetal aquecido, nos carboidratos refinados, no açúcar, eles criam um ambiente favorável para a proliferação das bactérias ruins, as firmicutes. E essas bactérias, olha que interessante, elas têm a capacidade de transformar alimentos que não seriam absorvidos, que iam ser jogados fora, em alimento absorvível. Então, aquele alimento que você ia jogar fora, porque o organismo já não queria mais alimento, essas bactérias digerem esse alimento e o organismo absorve o alimento. Então, uma boa parte da questão relacionada à obesidade, desculpa, eu não estou aqui para falar mal de ninguém ou apontar o dedo para ninguém, eu só estou falando um fato científico. A boa parte
dos alimentos daquelas pessoas que têm aumento de firmicutes dentro do seu intestino e que esse alimento ia ser jogado fora, as firmicutes transformam em alimento de verdade. E a pessoa absorve, e o que acontece com o peso? Aumenta. Então, é muito provável que uma boa parte das pessoas que têm problemas com peso tenham excesso de firmicutes dentro dos seus intestinos. Pode passar a outra. Então, eles fizeram um teste para isso, né? Eles pegaram 2 grupos de camundongo iguais, tá? Camundongos iguais separaram em 2, tá? Num dos grupos, eles eliminaram todas as firmicutes num processo que eles fazem lá, de uma forma, para eliminar todas as firmicutes do intestino daquele grupo. O grupo de cá não tinha firmicutes. E o grupo de cá deixou logo com firmicutes. Deram a mesma dieta para os 2 grupos. Ricas em gordura, rica em carboidrato refinado, rica em tudo quanto é porcaria, açúcar. Esse grupo que foram eliminadas as bactérias do mal, os firmicutes, sabe o que aconteceu com eles? Permaneceram normais. E esse grupo aqui que tinha os firmicutes, engordaram. Mesmo comendo porcaria, esse grupo daqui não engordou. Mas esse grupo aqui engordou. Entendeu? Eles não viram questão de inflamação, etc. Mas viram a parte de aumento de peso. Isso tudo foi para isso. Então, quem tem firmicute no intestino, aumenta de peso. Pode passar. Bom, como a gente pode melhorar, maximizar os benefícios dessas bactérias do bem no nosso organismo? Tem algumas coisinhas que a gente pode fazer. Primeiro, darmos atenção a uma alimentação correta. E vocês já aprenderam aqui qual é a alimentação correta, né? Frutas, verduras, legumes, cereais, castanhas e nozes. O que passar disso, complicado, né? E os cereais integrais, né? Consumir água, tomar água, né? Realização de exercícios físicos, aumenta a imunidade. Usar remédios de forma parcimoniosa. Tem gente que qualquer meia dor de cabeça já está tomando remédio. Qualquer problema é remédio. Cuidado com o remédio. O remédio também tem os seus problemas. Tem momentos certos, que se a gente não fizer o remédio complica, mas não fica usando remédio toda hora para qualquer coisa, né? Controle do nível de estresse também, né? Tem gente que está estressada e nem sabe, pergunta por que a pessoa está estressada, ela nem sabe por que ela está estressada, mas ela é estressada, né? É ansiosa, já nasce ansiosa. Né? Evitar o uso daquelas coisas que a gente sabe que não são adequadas, né? Bebidas alcoólicas, bebidas estimulantes, né? Chá preto, café, mate, chocolate e produtos do tabaco, né? Eu vou falar de Ellen White aqui porque eu já vi o Pedro falando, então não é proibido falar de Ellen White aqui não, né, Pedro? Não. Tá bom. Ellen White fala uma coisa que é impressionante, eu fico impressionante quando eu leio isso. Tomar café é... Qual é a palavra que ela usa? Veneno. Hã? Veneno. Exato. Tomar café é pecado. Quantos adventistas tomam café? Quantos adventistas tomam café? Então as bebidas estimulantes não são boas. Por que é pecado? É pecado porque ele faz uma ruptura, ajuda a fazer uma ruptura na nossa relação com Deus. É por isso, apenas por isso. Tomar café é pecado, chocolate também não é pecado? Chocolate tem cafeína. Ela não diz isso. Mas se a gente pensar em cafeína, o café tem muito mais cafeína do que o chocolate. Não que o chocolate não tenha. Tem cafeína. E não só cafeína, porque o chocolate hoje ele já está misturado com açúcar. Então você tem 2 coisas juntas que são ruins para a saúde. Açúcar. O açúcar e a cafeína. O leite também eles põem. O leite o quê? Eles põem leite no chocolate também. Sim, também produto de origem animal, é verdade. Tem chocolate ao leite, né? Gordura, né? Então assim, estamos cercando, eu não estou falando que a gente vai ser perfeito, não é isso. Eu não estou pregando perfeição aqui, perfeccionismo, não é isso. Mas a gente tem que escolher os alimentos. Então é de foro íntimo. E a gente vai ver isso para frente já. É de foro íntimo que você escolhe para comer, para colocar para dentro. Né? Então vamos lá. O que a Conferência Geral diz? Pode passar o próximo? O que a Conferência Geral diz sobre isso? Já que vocês estão entrando nesse assunto, né? Já perguntaram, então a gente vai falar o que a Conferência Geral diz. A Conferência Geral diz o seguinte: a Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece a autonomia de cada pessoa
de cada indivíduo. E o seu poder de escolha é concedido por Deus. Se Deus deu poder até de Satanás, né, a escolha de Satanás se transformar em mal, que a gente não entende, por que não daria a nós? Nós temos o poder de livre escolha, para saber o que a gente vai colocar para dentro. Ao invés de impor normas de comportamento, o que a igreja faz? Os adventistas ajudam uns aos outros a viver como exemplos positivos de amor e cuidado de Deus. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos auxiliando uns aos outros a entender o que é melhor para nós e para a nossa relação com Deus. Pode passar outra. Existe um ministério da igreja chamado Adventist Health Ministry, é o Ministério de Saúde Adventista. E esse ministério, ele vai passar uma série de informações que eu vou ler para vocês aqui agora, para que fique bem claro para todos nós qual é a maneira que a gente deveria proceder. Tá? Por mais de 150 anos, os adventistas defenderam uma dieta vegetariana para uma boa saúde. A dieta original, dada para nós pelo Criador, aquilo que a gente leu lá no início, era a dieta vegetariana, que consistia em vários alimentos vegetais. Evidência científica acumulada ao longo do último meio século mostrou conclusivamente que uma dieta vegetariana bem balanceada é não só nutricionalmente adequada, mas também transmite benefícios para a saúde. Pode passar o próximo. Muitas doenças crônicas, como a doença cardíaca, o derrame cerebral, o câncer, o diabetes e a obesidade, podem ser prevenidas ou tratadas ao se seguir uma dieta vegetariana. Dietas vegetarianas bem planejadas têm se mostrado apropriadas para indivíduos durante todas as fases do ciclo de vida. Quando a mulher está grávida, quando a mulher está amamentando, o bebezinho que está amamentando, a infância, a adolescência, bem como apoia o desempenho atlético superior. Pode passar. Quais são as recomendações para uma dieta vegetariana saudável? São essas aqui. Coma pelo menos 9 porções. Um punho é uma porção de uma variedade de frutas e legumes coloridos, com cores diferentes. Vegetais de cor amarela, laranja e vermelha, bem como os folhosos verdes escuros, devem ser enfatizados. Ameixas são ricas em potentes antioxidantes promotores de saúde. Embora os alimentos frescos sejam os melhores em determinadas situações do mundo, né? Frutas e verduras congeladas, secas ou enlatadas também são escolhas saudáveis. Tem lugares que não tem como você plantar, né? Por exemplo, fui fazer missão na Amazônia, lá não tem nada, lá no meio lá dos ribeirinhos, não plantam nada. Porque é cheia e tal, não consegue, não tem cultura também. Então, você tem que usar alguns subterfúgios, como esse aqui, né? Aqui a gente não tem esse problema. Grãos integrais são mais saborosos e mais saudáveis do que grãos de cereais refinados. Sempre que possível, os produtos de cereais não refinados e minimamente processados devem ser usados. Não devem ser usados. Não, eu li errado, desculpa. Sempre que possível, os produtos de cereais não refinados, esses sim devem ser usados. Os refinados não. Os refinados são ruins. Meia xícara de leguminosas cozidas ou alimentos à base de soja devem ser consumidos pelo menos 5 vezes por semana. O que são as leguminosas, né? Grão de bico, lentilha, ervilha, uma série delas, né? Próximo. Um punhado de nozes deve ser ingerido pelo menos 5 vezes por semana, né? Um punhado de nozes, castanha do caju, castanha do Pará, né? Castanha do Brasil, que agora fala, né? Pecan, amêndoa, tem vários, né? Se disponível, alimentos suplementados com vitamina D e vitamina B12 devem ser utilizados. Isso fornecerá nutrientes importantes e diminuirá o risco de deficiências. Tem lugares que tem muito problema com a vitamina D, né? Porque tem pouco sol, por exemplo, né? Não é o nosso caso aqui. Deve ser feito um esforço especial para se obter uma boa fonte de ômega 3. Todo mundo fala do peixe, né, de ômega 3. Olha onde é que está aqui o ômega 3. Nas sementes de linhaça, na chia, nas nozes e no soja. Bem como os óleos dessas sementes aí, tá? Pode passar? Para as pessoas que usam derivados de leite,
Produtos com baixo teor de gordura devem ser usados. Isso reduzirá muito a ingestão daquelas gorduras ruins que causam aqueles problemas todos, e saturam e aumentam o colesterol, né? Produtos que substituem o leite e a carne devem ser adequadamente suplementados para serem considerados como alternativas nutricionais apropriadas, principalmente relacionadas à vitamina B12, tá? Muito bem, pode passar. A questão da alimentação, ela está relacionada diretamente com a adoração a Deus, como vocês bem viram hoje de manhã. Ficou muito claro com o que nós falamos, que se a gente se alimentar mal, a nossa relação com Deus vai ser ruim, porque o nosso cérebro vai estar confuso, vai estar embora. E se a gente se alimentar adequadamente, a nossa relação com Deus será melhor. E nós teremos mais forças para vencer determinadas situações que estamos diante delas. E o nosso culto, ele precisa ser racional, com a mente limpa. Por isso, eu quero ler com vocês aí Romanos, o capítulo 12, o primeiro e o segundo verso. Romanos 12, 1 e 2. Eu acho esses versos excepcionais. E se a gente pensar nesses versos como pano de fundo, o que nós estudamos hoje de manhã, relacionado à nossa alimentação, à nossa postura, ao nosso estilo de vida, nós vamos ter uma compreensão melhor desses versos. E diz o seguinte, Paulo diz o seguinte aos Romanos, 12, 1 e 2. Rogo-vos, ele está implorando aqui, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia, pela compaixão, pelo amor de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo como? Sacrifício vivo. O que é sacrifício, gente? É deixar aquelas coisas que são gostosas, que são boas, entre aspas, aí, e que nós desejamos, mas que nos fazem mal. Isso é um sacrifício. Eu me lembro quando minha mãe, quando era adolescente, eu ficava em casa sozinho, né? Tinha 12 anos, ela trazia a sobremesa dela para mim. Era um sacrifício que ela fazia por mim, né? Naquela época eu achava, nossa, minha mãe não comeu a sobremesa, era uma maçã às vezes, era um negócio bobo, mas para criança, né? Era uma coisa especial que ela fazia por mim. Ela se sacrificava por mim, né? E às vezes a gente tem que se sacrificar por nós mesmos também. Eu vou deixar de consumir tal coisa, porque isso vai melhorar a minha relação com Deus, né? E continuando, então a gente tem que se apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse sacrifício que nós fazemos agrada a Deus. Eu não estou falando aqui em salvação pelas obras, queridos, não é nada disso. Mas nós temos que fazer a nossa parte, não tenha dúvida disso. Não adianta Deus ter morrido, porque Jesus é Deus, né? Morrido na cruz, e se eu não fizer a minha parte, não adianta nada. A salvação já foi dada, de graça, mas se eu não pegar, essa é a minha parte, eu tenho que pegar. Se eu não pegar, não vai para frente, não funciona para mim, tá? Então Deus quer que a gente faça sacrifícios, e esse sacrifício, ele é santo, ele é agradável a Deus, e esse sacrifício, ele compreende um culto, que é a sua relação com Deus. Como é que eu vou ter uma boa relação com Deus se eu não me sacrifico, eu me encho de coisas que vão prejudicar essa relação? Não vai ser uma relação racional, não vai ser uma relação santa, não vai ser uma relação agradável a Deus. E aí ele pede que a gente não deve se conformar com esse mundo, com aquilo que a gente é bombardeado a cada dia. Coma isso, beba aquilo, fume isso, etc. Né? Faça isso, faça aquilo. Nós somos bombardeados o tempo todo, né? Para fazermos coisas que são desagradáveis a Deus. A gente não deve se conformar com isso, né? Mas a gente tem que o quê? Transformar o quê? Tem que renovar nossa mente, tem que transformar nossa mente. Agora, como é que você vai transformar sua mente se você se enfia com um monte de coisa que vai transformar sua mente para o lado errado, para o ruim? Como é que vai ser para você transformar essa mente, para que você, aí sim, renovando o seu entendimento, você experimente qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Se você enfia o pé na jaca, você nunca vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse assunto é ou não profundo? Imensamente. Cabe a nós decidir se nós queremos ter um bom relacionamento com Deus através de uma boa alimentação, ou se nós vamos ter um relacionamento mais ou menos com Deus e a gente continua fazendo aquilo que a gente gosta de fazer. O apelo é grande. Você que está em casa, sentado no seu sofá assistindo, o desafio é para você também. E o desafio não é fácil. Qual é a minha proposta para vocês? Pense em uma coisa que você sabe que não faz bem a você. Daquilo que a gente comentou aqui ou outra coisa. E você escolha retirar essa coisa da sua vida. Vou dar um exemplo. Refrigerante. Começa por uma coisa. Começa pelo refrigerante. Se o seu problema é com chocolate, você começa lá com chocolate. Ou com sorvete, ou seja lá o que for. Eu não vou ditar para você o que é. Você sabe o que é para você. E aí você vai lutar contra aquela questão. E você vai vencer aquela questão. Quando você vencer aquela primeira questão, você parte para a segunda questão. E assim você vai vencendo aos poucos. Porque de uma vez você retirar tudo, às vezes você se perde. E você volta para trás. Voltar tem que ser para trás, né, gente? Então você volta. Né? Pleonasmo vicioso. Então aí você regride. Pronto, palavra melhor, regride. Então vence uma coisa por vez. E aí você vai conseguir vencer a segunda. E cada vez que você vence uma coisa, você o quê? Você fortalece. Você fica mais forte. Pode passar, é a última, essa aí mesmo. Então, queridos, pense com o seu cérebro, mas não se esqueça de que o seu intestino e as suas bactérias também pensam. Você vai deixar os seus intestinos pensarem por você, ou você vai ajudá-los a pensarem de maneira correta? A decisão está na sua mão, está na minha mão. Que cada um de nós escolha a melhor forma de conduzir a nossa vida. Não há imposição de nada. Nós não devemos impor nada. Se você escutar pessoas da saúde falando que você tem que ser vegetariano, que tem que ser assim, assado, isso é perfeccionismo. Deus lhe deu o livre-arbítrio para escolher. Que você tome a melhor decisão. E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos levantar agora. Querido Pai do céu, muito agradecido te somos por ter nos conduzido aqui hoje e por ter propiciado maneiras de pessoas assistirem o que nós falamos aqui através da internet. Amém. Obrigado, Senhor, pelo sábado, pelo santo dia de descanso. É tão bom quando chega sexta-feira e nós pensamos um pouquinho à frente, falando, pronto, agora podemos descansar no Senhor. Querido Pai, também te pedimos mais uma vez atenção médica àqueles que estão necessitando, e tem muita gente necessitando, Senhor. Toca com o seu dedo o corpo de cada um daqueles que necessitam, visite-os nos leitos, quer seja no hospital ou em casa, que tu possas curar os queridos. Senhor, dá-nos força para vencermos as nossas deficiências, as nossas dificuldades. Senhor, dá-nos força para vencer a primeira coisa que nos vier à mente, que nós nos propusermos a deixar de lado. Ajude-nos a vencer essa batalha contra o próprio eu, a nos sacrificar, para que esse sacrifício seja um sacrifício vivo por Ti. E com isso, Senhor, nós certamente melhoraremos o nosso relacionamento contigo, porque é a única coisa que nós podemos fazer nesse mundo. Porque o resto está dominado pelo mal. Ajuda-nos a vencer, Senhor. Dá-nos força, nós somos fracos, somos incapazes, mas em Ti tudo podemos. Esteja com cada um que aqui está e com aqueles queridos que estão assistindo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Doutor, nós agradecemos muito a tua presença, Deus, por dar vida aqui com a gente.